Bem-vinda, Nádia, a mais este Dia Nacional do Estudante da Gastronomia. É um prazer ter-te aqui connosco hoje. Estamos no Bel Canto, pronto para o serviço de almoço, não é? Nádia, tu és chefe de sala do Bel Canto, tiveste um percurso singular, portanto entraste como estagiária de sala e ao longo destes 6 anos de Bel Canto conseguiste ascender a chefe de sala. A minha primeira pergunta vai no sentido da hospitalidade. O que é isto de ser hospitaleiro? Nasces com isto? Aprendes? Fala um pouco da tua experiência. Primeiro, a minha ascensão acabou por ser devido ao estágio que eu fiz, que eu era até para continuar a estudar, mas acabei por ser contratada na altura e fiquei cá. Tive também a oportunidade de tirar o curso de escansão enquanto trabalhava aqui, ou seja, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Também era um curso mais direcionado a profissionais, onde eu conseguia ir entre as 3h30 e as 6h30, conseguindo sempre fazer o serviço de almoço e serviço de jantar. E a minha ascensão também se deve muito à minha persistência, também à minha lealdade, de certa forma, à empresa. E a questão da hospitalidade. A hospitalidade eu acho que também está um pouco ligada à nossa cultura. Acho que nós portugueses temos muito aquela questão da entreajuda, não é? Estamos sempre prontos para ajudar o próximo. Se um turista nos para no meio da rua para perguntar onde é que é um restaurante, se for preciso, nós encaminhamos o turista até lá. Não temos esse... Então achas que há uma forma portuguesa de ser hospitaleiro? Acho que sim, Talvez. acho que sim. Acho que está ligado a nós, acho que está na nossa cultura. Acho que sim, também se pode transmitir, claro. Acho que quando entramos para um restaurante ou quando as pessoas vêm trabalhar connosco, nós também damos muita formação nesse sentido, das pessoas entenderem a importância do serviço e o quanto a hospitalidade até pode fidelizar um cliente a um restaurante nosso. Por isso, acho que sim, que se pode aprender e que as pessoas podem ser formadas nesse sentido, mas se a falar do nosso país, acho que também está um bocado ligado à nossa cultura e eu sinto isso que os próprios clientes nos dizem isso muitas vezes e dizem até em meio tom de brincadeira, vocês são o país da Europa mais simpático. Sim, 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 sim. Okay. E olha, e qual é que é o papel de um chefe de sala num restaurante? Um chefe de sala é responsável por organizar todo o serviço, atribui turnos aos empregados de mesa, tem que controlar estoques, ver se tem tudo pronto, tanto serviço de almoço como de jantar, tem que fazer depósitos aos bancos, tem que garantir quantas reservas temos em que dias, acaba por ser também o elo de ligação entre a sala e a cozinha, isto durante o serviço, por exemplo, quando um cliente tem uma alergia ou uma restrição alimentar, podemos falar com o chefe sobre estes pedidos que os clientes possam ter. E eu também gosto muito de frisar, apesar de eu ser chefe de sala, eu trabalho lado a lado com o Luís Reis, que ele é gerente do restaurante, que acabou também por ser muito o meu mentor nesta questão de chefia de sala. E como é que qual é a importância de ter uma máquina bem oleada na sala, no fundo, para o restaurante funcionar? Ter uma máquina bem oleada na sala é muito importante para todo o bom funcionamento do restaurante. Nós também temos vários empregados de mesa atribuídos a cada secção. Temos a parte da roda, temos cada turno, depois temos chefes de turno, ou seja, cada chefe de turno é responsável pelo turno onde está a trabalhar. As pessoas que estão na roda acabam por estar mais ligadas ao bar e ao trazer a comida que está a sair da cozinha para a sala. Eles têm sempre tickets que estão na sala e que estão na roda, onde eles têm as restrições alimentares dos clientes, onde eles têm a língua que cada cliente fala, onde tem descrito cada menu. E, por exemplo, a parte da roda é muito importante porque acaba por ser o último filtro daquilo que passa da cozinha para a sala. Porque o chefe passa-lhe um prato tem restrição alimentar, aquela pessoa da roda tem que saber para quem é que é aquele prato e sair e chegar ao turno e saber, sem perguntar nada sequer ao chefe de turno. Tem que chegar e saber disso de antemão. Portanto, no fundo é todo um trabalho de pormenores. Exatamente. Muita atenção ao detalhe e nós levamos muito isso em conta a quem trabalha connosco, que acaba por ser uma parte ou que já está incutida nas pessoas, que se calhar um lado mais humano, não é? Porque
isso também é uma parte que nós podemos querer formar e impor o quanto o detalhe é importante, mas às vezes já vem da própria pessoa, é algo mais genuíno e nós ligamos muito a isso. Ou seja, no fundo é já a personalidade com aprendizagem. Sim. É um misto dos dois. Sim, nós damos muita importância à formação académica ou até alguma experiência profissional, mas nós aqui no Belcanto, e falo tanto por mim como pelo chefe Luís Reis, ligamos muito ao lado humano das pessoas. Queremos muito que integre a equipa pessoas com bom espírito de equipa, pessoas que tenham humildade, que tenham vontade de trabalhar. Claro que a formação é sempre importante e há de ser sempre, mas isto é uma coisa que nós levamos até muito em conta, mesmo em entrevistas e quando as pessoas passam dias à experiência connosco, este lado humano que acaba por mostrar o que é que a pessoa pode vir a ser, porque sentimos que se tiver humildade e que se estiver já predisposta a este nível de trabalho, que nós podemos formar ao longo dos tempos já dentro da equipa connosco. E no fundo foi isso que aconteceu contigo, não é? Portanto, a ascensão em 6 anos, numa empresa, portanto, no fundo eu quero que fales um pouco como é que te foste adaptando nestes 6 anos e como é que foste ascendendo até chegar ao cargo em que estás. Portanto, houve bastante estudo da tua parte, presumo, e a vontade de aprender, de humildade e tudo mais para, no final de contas, no final do dia, também conseguir ascender a esta posição em que estás hoje em dia, não é? Sim, verdade. Para além da parte da formação, eu quando entrei, mesmo como estagiária, eu lembro, por exemplo, que eu nunca impunha limites de horário a mim mesma. Não significa que isto seja o futuro, até porque não o é, mas eu sentia sempre que tudo o que precisassem, tudo o que a empresa pedisse, eu estava disponível para fazer, eu estava sempre disposta a dar mais e mais e mais, mas é isso também está um pouco dentro de mim porque eu sou muito exigente comigo própria e eu sei que o Grupo José Vilés é uma empresa onde nós podemos crescer se nós realmente tivermos vontade de o fazer, mas como eu falei ao início, um pouco a questão da lealdade. Às vezes eu sinto que as novas gerações, como têm muita oportunidade de experimentar vários sítios, às vezes têm necessidade de saltar aqui, saltar ali, ou imagina, estão a trabalhar num sítio, despedem-se, vão trabalhar para outro. Mas às vezes acho que se nós tivermos este sentido de lealdade, podemos ganhar muito mais ao crescer dentro de uma empresa. E podemos ganhar essa experiência e tendo sempre os pés na terra, porque realmente nós não conseguimos as coisas do dia para a noite e as novas gerações têm que entender que com um ano de casa não podem logo ser promovidos, acho que têm que entender que têm que dar um pouco mais e têm que mostrar o trabalho delas e o quanto a empresa pode confiar nelas para então poderem subir e crescer. E existe muito estudo da minha parte, sem dúvida. A empresa, por exemplo, também me permitiu ir estagiar para fora, mesmo continuando cá a trabalhar, que eu tive um mês no Fat Duck, que é um 3 estrelas em Londres, e eu pedi ao chefe, na altura, que eu realmente queria ter essa experiência lá fora, mas sem me despedir e poder ir lá passar a ter essa experiência, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, e acabaram também por me dar essa oportunidade que também foi importante. Também acabo sempre por visitar produtores nas minhas folgas, gosto muito de ler livros. Tu também és sommelier, não é? Tens essa dupla valência. Exatamente. O que é que tu fazes, que era a pergunta que eu te ia fazer a seguir, no fundo para enriqueceres a tua formação? O que é que tens feito nos últimos anos? Que exemplos é que podes dar? Tipo, ir a estágio, como estavas a dizer, ver como é que é o serviço noutros restaurantes, provar a comida, ler sobre... Dá os teus exemplos, por favor. Ok. Para a minha formação, fiz o estágio, como falei há pouco. Acabo sempre muito por ler. Eu compro muitos livros mais ligados ao vinho, onde tento ler sempre nos meus tempos livres. Já acabei também por ir, por exemplo, a eventos. O Vila Vita chegou a fazer o Wine and Food Fair e convidaram-me para fazer um serviço juntamente com o sommelier lá, que é o Ricardo Rodrigues, e isso também acaba por ser uma experiência fantástica, ligada a vinhos com que eu não estou a trabalhar normalmente, conhecer outro tipo de clientes. Acabo também por ir a formações, quando sou convidada.
almoços e jantares vínicos, provas, lançamentos de novas colheitas. Isto tudo acaba sempre por ser enriquecedor e acaba sempre por trabalhar dia a dia na minha formação. E olha, e a nível, já falaste a nível do vinho, porque tu também és sommelier, portanto tens essa valência adicional, mas enquanto responsável de sala, o que é que tentas fazer para aprender mais? Visitas novos restaurantes, vês como é que é o serviço, como é que vais aprendendo essa vertente? Sim. Como é que vais enriquecendo? Por acaso eu ia dizer mesmo isso que disseste, acabo por visitar mesmo muitos restaurantes. Financeiramente às vezes não é fácil, mas acabo por gostar de visitar muitos restaurantes ao nível do Belcanto, com estrela, tanto em Portugal como fora, e gosto muito de absorver dos serviços deles, não no sentido de copiar ou de imitar, mas sim de, às vezes, até termos de comparação. Às vezes nós até estamos a fazer o melhor trabalho do que aquilo que pensamos que estamos a fazer, ou então também posso absorver e trazer coisas cá para dentro que podem ser melhoradas, e acabo sempre por... E porquê é que, a teu ver, se deve valorizar esta profissão? Porquê é que é importante num restaurante? Assim, eu acho que a profissão de sala deve ser valorizada, porque o serviço de sala é mesmo muito importante e, de certa forma, acaba por ser invisível, mas está mesmo à frente das pessoas, não é? Nós estamos num restaurante, as pessoas estão-nos a servir, estão a dar tudo delas para tornar uma experiência memorável, não é? Elevar a experiência daquela pessoa. E às vezes as pessoas, estou a dizer, toda a gente, quando está sentada a uma mesa, não para muito para pensar no quanto aquele empregado de mesa, aquele chefe de sala, o barman, está a dar para tornar aquela experiência melhor para o cliente, porque as pessoas às vezes estão concentradas naquilo que estão a comer, mas se for preciso estão a ter um serviço espetacular, mas não param para pensar que aquilo está realmente a acontecer. Mas se calhar, se começarem a abrir os olhos e a ver aquilo que está a passar à volta delas e o trabalho que é feito diariamente à frente na sala, em quem dá a cara pelos restaurantes, acho que vai começar a ser valorizado cada vez mais, e acho que vai haver um boom nos próximos anos da valorização do serviço de sala, porque a profissão de chefe já tem muito brilho hoje em dia e muitas pessoas querem estudar e crescer nesse sentido. Eu espero que as pessoas queiram estudar para serem bons empregados de mesa, para quererem ser chefes de sala, para quererem ser bons barmans. E eu digo bom empregado de mesa porque muitas vezes as pessoas, quando vão tirar cursos de gestão hoteleira ou cursos de restaurante e bar, se calhar é sempre no sentido de serem chefes de sala, diretores de hotéis, sempre cargos altos, e não pensam que podem ser muito bons empregados de mesa. E que dicas é que podes oferecer para quem nos está a ouvir? Para quem está a estudar sala ou está na iminência de estudar sala, o que é que podes oferecer a essa gente que está a ouvir, que está-nos a ouvir agora neste momento? Assim, eu digo e não minto que é uma profissão e um setor de muito trabalho, mas acho que se as pessoas gostarem e querem genuinamente fazer parte do setor da hotelaria e restauração, vão se entregar de corpo e alma e vão entender que é uma profissão muito bonita. Nós lidamos com clientes do mundo inteiro, a troca de experiências que temos com eles à mesa é incrível. Através de conversas criamos empatia, ligação e nós acabamos por ter uma experiência às vezes com o cliente, e não é só o cliente que está a ter uma experiência connosco. Porque eu digo isto porque eu já aprendi imenso com clientes que se sentam à mesa no Belcanto. Às vezes temos troca de contactos, às vezes temos produtores que nos visitam da Áustria, da Alemanha, de Espanha, e que nos dão o contacto deles e dizem: olha, podes nos visitar aqui. É uma profissão que também nos permite viajar o mundo, o que também é muito bonito. E no fundo é uma profissão de pessoas, não é? Sim. Muito da empatia, parece-me. Sim, é uma profissão de muita ligação, muita conectividade, muita empatia, e que merece, sem dúvida, ser valorizada. E olha, e como é que vês, tu já tens anos de experiência na área, como é que tens visto o setor nos últimos anos e como é que antevês o futuro? Assim, eu quando entrei para o Belcanto, eu lembro-me que não havia assim tantos restaurantes de fine dining, nem com estrela na altura, era um mercado muito pequeno. Hoje em dia sinto que está a crescer cada vez mais,
não só restaurantes a ganharem estrela ou segunda estrela, mas bons restaurantes de fine dining que temos em Portugal e que nem sequer ambicionam estrela, mas já têm cartas de vinhos muito completas, já fazem serviço... Como se tivessem, não é? Sim, exato, fazem um serviço muito perfeccionista e com importância ligada ao cliente. Então eu vejo o futuro da restauração em Portugal a caminhar por um muito bom caminho, até porque nós estamos no início. Tudo bem que nós temos uma gastronomia muito forte e com muitos anos de história, não é? A nossa gastronomia tradicional, mas sinto que neste sentido o fine dining nós ainda estamos a começar, comparativamente com França, ou com Espanha, ou com Inglaterra, que já têm muito mais anos de fine dining, assim por dizer. E para isso ajuda também a parte da formação, não é? Portanto, continuar a formar gente para no futuro existir cada vez mais profissionais de cozinha, de pastelaria, sala. E como é que tu vês a sala em específico? Com os teus olhos, das coisas que vês, das pessoas que vais formando aqui, da tua equipa, das pessoas que vês noutros restaurantes e de que tenhas conhecimentos de novas gerações, de gente que chega aqui como estagiário, como tu chegaste há uns anos. Que vontade é que vês nessas pessoas? É assim, eu sinto que as pessoas têm vontade, mas acho que às vezes também lhes falta, se calhar, professores com verdadeira experiência de restauração em hotelaria, porque às vezes também temos, não é que são bons formadores, mas se calhar não têm experiência ou não têm ligação para poderem transmitir as coisas de coração, de experiência, daquilo que eles passaram, daquilo que eles fizeram, e acho que eles terem mentores nesse sentido na escola é muito importante, e se calhar apostar mais na parte prática nas escolas acho que acaba por ser uma maior valência. Isto eu digo, não só prático nos estágios, mas eles poderem fazer mais visitas, ou eles poderem ir visitar quintas de vinhos, ou eles, por exemplo, querem um estágio ao final do curso num hotel, mas se calhar ao longo do ano em que estão a estudar, poderem estar 1 ou 2 dias num 2 estrelas ou num restaurante de 1 estrela, nem que seja só para verem, para poderem ter essa oportunidade e entenderem se é nesse sentido que querem seguir. E acho que falta mais de parte prática, mas acompanhamento dos professores nessa parte prática. Portanto, e se tivesses que dar agora um conselho final a quem nos está a ver? Portanto, segundo a nossa conversa, é aproveitar ao máximo todas as experiências, não é? Sim, sem dúvida. E estar noutras valências, aproveitar a questão da valência do vinho. Portanto, o que é que nos podes dizer mais para finalizar? Assim, o meu conselho seria as pessoas não desistirem da hotelaria e da restauração e entenderem que as gerações futuras que vêm aí é que podem até mudar aquilo que eles podem pensar que possa estar errado no setor, e que se eles não desistirem, eles podem fazer com que as coisas acabem por melhorar. E vou sempre dizer que é muito trabalho, mas também tudo o que nós fazemos com paixão vai sempre dar muito trabalho.